Olhares por Minas apresenta o lugar em Minas onde cada pedra conta um segredo do passado. Um artigo original de Igor Souza, publicado em 7 de novembro de 2025 no site olharesporminas.com. Explore o Bicame de Pedra em Catas Altas, Minas Gerais, um aqueduto do século XVIII. Entenda a engenharia e os segredos do ciclo do ouro. Na encosta da Serra do Caraça, a cidade de Catas Altas guarda um dos cenários mais impressionantes de Minas Gerais. Mas além da igreja matriz e das montanhas, uma estrutura de pedra corta a paisagem, contando uma história de ambição, engenharia e do poder transformador da água. Este é o Bicame de Pedra, um lugar onde cada bloco é uma página do passado, revelando segredos de um tempo movido a ouro, muito além do que os olhos podem ver inicialmente. Na matéria você vai encontrar a história do aqueduto de 1792. A engenharia de pedra sobre pedra, pedra seca. O elo vital entre Catas Altas e a mina de Gongo Soco. Por que um aqueduto de pedra se tornou um ícone em Catas Altas? Catas Altas é frequentemente definida pela imagem icônica de sua igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição, com a majestosa Serra do Caraça ao fundo. É uma cena que captura a essência da fé e da natureza mineira. No entanto, a poucos quilômetros do centro, outro monumento, este de caráter industrial e secular, disputa a atenção, o Bicame de Pedra. Ele se tornou um ícone por representar a outra face daquele período colonial, a face da engenharia e da ambição desenfreada. O Bicame não é um monumento vertical que busca o céu, como uma torre de igreja, é uma linha horizontal que domina a paisagem, uma cicatriz funcional que demonstra a intervenção humana na natureza em uma escala assombrosa para a época. É um testemunho do poder econômico e da capacidade técnica que o ciclo do ouro proporcionou. O Bicame de Pedra em Catas Altas, Minas Gerais, é a prova física de que, no século XVIII, a água era tão valiosa quanto o próprio metal precioso. Uma obra-prima da engenharia hidráulica do século XVIII. Construído por volta de 1792, o Bicame de Pedra é um feito de engenharia notável. Trata-se de um aqueduto projetado com um propósito muito específico: transportar água captada nas nascentes da Serra do Caraça por quilômetros, vencendo vales e declives. Sua estrutura é o que mais fascina os historiadores e visitantes. Foi erguido majoritariamente com blocos de pedra, quartzito e canga, encaixados através da técnica de pedra seca, ou seja, sem o uso de argamassa para unir a maior parte da estrutura. Essa técnica exigia uma mão de obra extremamente qualificada, capaz de talhar e assentar cada pedra com precisão milimétrica para garantir a estabilidade e a impermeabilidade do canal. Em alguns trechos, o aqueduto se eleva do chão em arcos e colunas robustas, enquanto em outros, corre rente ao solo. O que vemos hoje é um trecho remanescente, tombado pelo IPHAN em 1950, que resiste ao tempo como um documento histórico tridimensional. Qual era o segredo que a água transportada pelo Bicame revelava? A água que corria pelo Bicame de Pedra não era destinada ao consumo humano ou à agricultura. Ela carregava um propósito muito mais lucrativo. Era força motriz para a extração de ouro em uma das minas mais ricas da capitania. O segredo que cada pedra deste aqueduto guarda é o da transição da mineração artesanal, a faiscação nos rios, para a mineração hidráulica em larga escala. O aqueduto canalizava a água até o ponto exato onde ela era necessária para o desmonte hidráulico. A água represada era liberada com força total sobre as encostas dos morros, lavando a terra e desnudando as formações rochosas que continham o ouro. O destino final dessa água era a mina do Gongo Soco, localizada no que hoje é o município de Barão de Cocais, mas cuja captação de água estava nas terras de Catas Altas. A mineração hidráulica da época era um processo complexo. Captação da água em alta altitude, Serra do Caraça. Transporte por gravidade através de aquedutos. Armazenamento em grandes reservatórios, caixas d'água. Liberação controlada sobre o terreno, o desmonte. Lavagem do cascalho rico em ouro em canais, grupiaras. Quem foi o homem por trás dessa obra monumental? Uma estrutura dessa magnitude não foi uma obra pública da coroa portuguesa, mas sim um empreendimento privado. O Bicame de Pedra em Catas Altas, Minas Gerais, foi encomendado por um dos homens mais ricos e poderosos de seu tempo, João Batista Ferreira de Souza Coutinho, o barão de Catas Altas. Ele era o proprietário da mina do Gongo Soco, e o aqueduto foi a solução que ele encontrou para viabilizar a exploração de sua propriedade. Isso nos revela muito sobre o poder concentrado nas mãos desses senhores do ouro. O barão de Catas Altas tinha capital suficiente para financiar uma obra de infraestrutura que hoje seria considerada de escala governamental. O Bicame é, portanto,
um monumento ao poderio desses indivíduos, que moldavam a paisagem de acordo com suas necessidades econômicas, muitas vezes utilizando a mão de obra escravizada como alicerce literal e figurativo de suas fortunas. O Bicame de Pedra como um monumento à memória. Hoje, o Bicame está silencioso. A água não corre mais por seu canal superior, que agora está tomado pela vegetação e pelo musgo. No entanto, ele fala mais alto do que nunca. Cada pedra, cortada e assentada com esforço humano, conta o segredo não apenas do ouro, mas da força de trabalho que tornou tudo isso possível. É impossível caminhar ao lado da estrutura sem refletir sobre as milhares de horas de trabalho, sob condições adversas, que foram necessárias para erguê-la. O aqueduto é um monumento à resiliência, tanto da engenharia que o mantém de pé há mais de 2 séculos, quanto da memória das pessoas que o construíram. Ele nos lembra que a riqueza de Minas Gerais foi erguida com uma mistura de genialidade técnica, ambição desmedida e um custo humano profundo, cujas vozes ecoam no silêncio da serra. O legado do Bicame pode ser resumido em várias camadas. Um marco da engenharia hidráulica colonial. Um testemunho do poderio econômico dos senhores do ouro. Um memorial da força de trabalho, incluindo a escravizada. Um exemplo da mineração industrial antes da Revolução Industrial. Um patrimônio histórico e cultural tombado. Como visitar o Bicame de Pedra em Catas Altas, Minas Gerais? Visitar o Bicame de Pedra é uma experiência acessível e impactante. Os trechos mais preservados e conhecidos do aqueduto estão localizados às margens da estrada que liga Catas Altas a Santa Bárbara, passando pelo distrito de Brumal, e também próximo à estrada de acesso ao Santuário do Caraça. Não é um parque fechado, é um monumento que se integra à paisagem rural. É possível parar o carro e caminhar ao lado da estrutura, tocar as pedras frias, observar a precisão dos encaixes e admirar a robustez dos arcos. A visita ao Bicame de Pedra em Catas Altas, Minas Gerais, é uma atividade que complementa perfeitamente um roteiro pela região, conectando a história do ouro com a beleza natural exuberante da Serra do Caraça, que era fonte de toda essa engenharia. A narrativa é escrita na pedra. O Bicame de Pedra é, em essência, uma narrativa. Ele conta uma história mais complexa do que as igrejas barrocas, pois fala de indústria, de poder e da transformação radical da paisagem. Visitar Catas Altas e se limitar ao seu belo centro histórico é perder o capítulo que explica como a riqueza que financiou aquele barroco foi gerada. Cada pedra daquele aqueduto é um lembrete silencioso de que a história de Minas Gerais foi escrita com engenhosidade, mas também com suor e força. O grande segredo que o Bicame revela não é o ouro que se foi, mas a memória do esforço humano que ficou, gravada de forma indelével na paisagem, esperando que o viajante moderno pare para tentar decifrá-la. E assim terminamos nossa viagem de hoje por esse lugar incrível aqui em Minas. Espero que você tenha se sentido inspirado a colocar o pé na estrada e conhecer o Bicame de Pedra em Catas Altas, aos pés da Serra do Caraça. Se você gostou desse vídeo e quer nos ajudar a continuar descobrindo mais cantinhos especiais, por favor, deixe o seu like, o seu curtir, aqui embaixo. Isso é muito importante e mostra para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade de viajantes, se inscreva no canal. É rápido, de graça, e assim você não perde nenhum dos nossos próximos roteiros. Obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima aventura.